livro Colônia fala da história do Hospital Pedro Fontes, em Cariacica. No início da década de 30, o lugar foi criado para receber pacientes com hanseníase. A história de segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por meio de fotografias e de uma experiência singular no local. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje nós vamos conhecer um trabalho fotográfico. A nossa equipe conversa hoje com o fotógrafo Gui Castor. Gui, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós estamos com 2 livros seus aqui e também numa exposição que é sua, aqui na Galeria de Arte. Eu queria começar falando sobre o livro Colônia. Conta pra gente um pouquinho do objetivo desse trabalho. O livro ele é resultado de uma pesquisa que eu já venho fazendo desde 2014 no Hospital Pedro Fontes, que é a antiga colônia de Itaenga, que era o local onde eram internados os portadores de hanseníase no Espírito Santo, no início da década de 30. E o livro é resultado do meu convívio nesse hospital durante esse tempo. Como foi esse convívio? Foi intenso, foi bacana, foi forte também, né? Uma história muito forte. E esse convívio ainda é muito presente, porque eu estou fazendo o documentário também. E eu ia frequentemente, todo dia, toda semana, conversava, era uma relação muito presente com as pessoas e com a cidade. Você já conhecia a história do hospital antes de iniciar esse trabalho? Como que você conheceu essa história? Eu conheci a história a partir de algumas leituras, mas eu não tinha nenhuma referência quando eu cheguei lá. Eu cheguei sem conhecer ninguém e um dia me interessei e fui parar lá. E comecei a desenvolver o projeto a partir mesmo da curiosidade. Quando você começou esse projeto de pesquisa, essas visitas, você já imaginava no que isso ia dar, né, no livro, agora na produção de um documentário? Já era um projeto antigo? Em que momento esses projetos mais concretos, digamos assim, surgiram? Eu trabalho com vídeo e com fotografia, né? Então a história do hospital, ela é uma história muito forte de exclusão. Então isolamento, né? Isolamento. Isso me atraiu a curiosidade para conhecer. Não, eu não sabia o que encontrar, não tinha ideia de que cidade eu ia encontrar, de quem eu ia encontrar e como que eu ia encontrar. Mas sim, existia um pensamento que eu queria contar essa história de alguma forma, seja por foto, por vídeos. E o que você encontrou lá nas suas primeiras visitas, seu primeiro contato? O que te chamou a atenção? As pessoas sempre me chamam a atenção. A boa receptividade e o próprio lugar mesmo enfim, foi bem receptivo com a minha presença, porque eles têm uma história de vida muito vigiada, né? E eu não queria que a minha presença fosse mais um olho observando. Então... Difícil com a máquina fotográfica, né? Mas você se relacionando e conversando, estando ali presente, as pessoas acabam se acostumando com a sua presença ali, você explicando o que você está fazendo e as pessoas te ajudam a participar, te ajudam a construir, né? Deixam de te ver tanto como um observador, né? Você sai um pouco da posição de observador para estar mais presente. E como foi essa experiência? Que tipo de história te chamou a atenção? Porque eu imagino que
nesse contato, você falou que começou desde 2014, visitou várias vezes esse lugar. Eu imagino que você deve ter ouvido muitas histórias, relatos e experiências. O que você pode trazer para a gente desse seu contato? Olha, bem, são inúmeras histórias muito fortes, mas uma que me chamou muita atenção, um dia eu estava fotografando, enfim, a rua ali, sozinho, aí encontrei com o seu Joaquim, que é um morador de lá, e aí ele me chamou e pediu que eu fotografasse. Aí fotografei, aí depois ele me disse, bom, me fotografo para ver se alguém lá de fora me veja, me encontre e tal. Isso foi muito forte para mim, essa história, assim, esse encontro. Eu imagino, e aí, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, que é uma história de isolamento e uma história de tristeza também, que você deve ter encontrado ali dentro. Que tipo de mecanismo você utilizou para que o seu registro fotográfico, o seu livro de fotos, não fosse um registro tão triste? Ou você não utilizou e é um registro de tristeza e de isolamento? Como que você trabalhou isso? É uma história muito triste, né, de isolamento. Não é complicado você tirar essa carga histórica do lugar. Mas eu não estava preocupado muito com propriamente a história da doença ali. Eu estava preocupado mais com a cidade e com as pessoas. Então eu busquei mais a força que elas têm e mais falar do que existe hoje ali, mais do que um relato histórico, mas falar o que está acontecendo hoje, quem são as pessoas de hoje ali. E qual é a relação dessas pessoas de hoje com toda essa história? Porque você comentou, antes da gente começar a gravar nos nossos bastidores, que hoje não é só o hospital, mas também o entorno, né? Uma cidade que se construiu em volta. Eu queria que você explicasse um pouco isso, assim, o que você encontrou nessa cidade, além do hospital. É porque o terreno que foi destinado para o hospital, na época de 1930, era enorme, né? Então algumas partes, com o final do isolamento, algumas partes foram se tornando bairros autônomos. E esses bairros tinham alguma ligação com o hospital? Acabam tendo, embora muitas pessoas não tenham nada a ver com a história, mas acabam tendo porque são filhos de funcionários, filhos de ex-internos, enfim, acabam tendo vínculo com aquela história. E existe um ambulatório que funciona, né? Os médicos e tudo, eles tratam ali ainda e serve para toda a região, que funciona bem. Você tem ideia de quantas visitas você fez nesse tempo? Não, não tenho ideia. Não tenho ideia, mas foram muitas visitas. Inclusive ia lá sem câmera às vezes, só para estar lá. Não tinha, não era muito planejado assim. Ir. E quando você partiu dessa experiência para a produção desse livro, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento. Como foi selecionar toda essa história, não vou dizer em fotos, né? Mas toda essa história que você coletou nesse tempo de pesquisa? Como foi fazer esse filtro, essa seleção, transformar isso em um registro? Isso foi difícil, porque eu fotografei bastante lá e eu fiz tudo analógico. Então eu fui acumulando muita coisa. Eu trabalhei no livro, eu trabalhei com o Júlio Martins, que é um editor, que fez a parte de edição do livro também. E a gente trabalhou junto nessa parte de edição e de construção de toda a narrativa. Acho que isso tem muito mérito dele também de selecionar,
me ajudar a editar isso aí. Porque eu imagino que talvez fique a sensação de que você está escolhendo algumas histórias em detrimento de outras. Não, você não teve essa sensação na hora de fazer essas escolhas? Eu acho que não tem como, porque a gente, para você contar uma história, você tem que deixar algumas de lado e outras, enfim, porque é a história que você está contando, então não, você acaba deixando algumas coisas de lado, não tem jeito, você acaba deixando várias histórias ricas assim de lado. Por exemplo, eu passei o Natal lá e não saiu nada do Natal, então as coisas vão acontecendo. Gui, o que mudou em você a partir dessa experiência? Eu acho que até mais do que profissionalmente, né? Talvez não profissionalmente, mas o lado pessoal, humano, né? Você que teve tanto contato com esse lugar, acabou de falar que chegou a passar o Natal lá. O que você pode trazer pra gente dessa experiência? Não sei, não busco pensar muito sobre isso, não. Acho que a gente tem que mudar constantemente em qualquer relação que a gente tenha. Então, acho que a gente tem que repensar isso. Acho que... Eu não sei, não tenho ideia do que... E você chegou a levar esse produto, que seria o livro, digamos assim, lá para que essas pessoas que você fotografou esse tempo todo, que você conversou para que elas vissem esse resultado? E se sim, já que você concordou, isso é muito legal. Como foi esse retorno? Isso é muito legal, porque é um retorno de identificação muito grande as reações são inúmeras, assim, porque elas olham e começam a falar, as pessoas... É muito legal quando mostra o material, assim, esse processo de ter mostrado. Né? E talvez algum desses entrevistados, dessas pessoas, personagens, esperassem um retorno, né? Falo isso porque, às vezes, quando eu converso com pesquisadores que conhecem alguma comunidade ou alguma coisa nesse sentido, eles falam isso, que esse campo de pesquisa, digamos assim, ele espera um retorno, né? Que às vezes as pessoas falam, as pessoas vêm, conversam, sabem das nossas histórias e depois a gente não sabe no que deu isso. Então, talvez o seu livro seja uma devolução de toda essa atenção. A gente pode pensar nesse sentido, você acha? Eu acho essencial, assim, você ter esse retorno, né, digamos assim, de você mostrar o que você fez e eu acho essencial. Acho que faz parte do trabalho ainda é o trabalho, ainda é a sua pesquisa isso aí. Acho que é a sua relação de confiança com a pessoa. Gui, eu sei que o seu trabalho não terminou no livro, nós temos a exposição também para falar. Também quero falar um pouquinho sobre o documentário, depois do intervalo, pode ser? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a nossa equipe conversa com o fotógrafo Gui Castor. Gui, falamos bastante no primeiro bloco sobre o seu livro Colônia, né? Um livro de registro fotográfico. Falamos dessa experiência que você teve de pesquisa, né? Lá no Hospital Pedro Fontes, essa experiência rica de pesquisa, um pouco da rotina, né? Desse lugar, do entorno. E eu queria falar um pouquinho agora sobre essa exposição, porque ela, de alguma forma, também conversa com as fotos, com a sua produção do livro. Conta um pouquinho pra gente sobre a exposição. Bom, a exposição, ela reúne trabalhos de fotografias e vídeos que realizei durante alguns anos e ela estabelece diálogo com a exposição Moderna para Sempre, que está no Palácio Anchieta. Ela tem curadoria do Júlio Martins, e ela chama Daqui Começa o Mundo, que é uma referência a um quadro do Cícero Dias, que ele diz, eu vi o mundo e ele começava do Recife. E essa frase tem uma força de identidade muito grande, acho que
isso que o curador buscou para fazer essa relação com a exposição que está lá no Palácio. E essa exposição, além das fotos do trabalho do livro Colônia, também reúne fotos e, enfim, outros trabalhos. Um deles é de um outro livro que você tem publicado. Isso. Conta um pouquinho pra gente desse outro trabalho. Se chama Protect Your Heart. Livro de fotos também, não é, Gui? Livro de fotos. Que é um projeto que eu fiz nos Estados Unidos durante 6 meses, em que eu andava com uma câmera descartável no bolso em todo lugar que eu ia. E eu pedia para que as pessoas me fotografassem. Aí, a partir do momento que elas me fotografavam, quando elas pegavam a câmera para me fotografar, elas me fotografavam, aí eu fazia assim com a mão, como um gesto de negação, um gesto de tampando o rosto, né? E virou uma brincadeira, virou um jogo. E eu acumulei muitas essas fotos em vários lugares, em várias situações. Era uma forma de eu me relacionar com o outro, de estabelecer uma relação com as outras pessoas. E decidi, a partir desses arquivos, fazer um livro. E na mistura de tudo isso vem a exposição. Agora, você já participou de outras exposições também. Conta para mim um pouco desse seu trabalho em exposições, em galerias de arte, por aí, que eu sei que não foi só aqui no estado. Já participei de algumas exposições aqui no estado também, no Mais. Já participei de uma exposição com curadoria também do Júlio, em Harvard, nos Estados Unidos, e participei de uma exposição também coletiva no Japão, chamada Haro. É um processo fazer exposição é bacana, que você tem a oportunidade de mostrar o que você está fazendo e mostrar o seu trabalho, né? Aqui no estado, e talvez não estado, mas Vitória, ou Grande Vitória, e isso é recorrente no programa, assim, outros fotógrafos também que eu entrevistei, ou escritores, falam da necessidade de aproximar mais o público com relação a esse tipo de produção, né? Ou em espaços, galerias de arte, né, como nós estamos aqui hoje, ou em espaços de literatura, como uma valorização maior do que é produzido aqui nas livrarias, enfim. Você também percebe isso, Gui? Eu acho que não basta apenas criar espaços. É necessário criar espaços, mas é necessário criar também uma cultura, uma educação para que se frequente esses espaços, porque espaço a gente tem de certa forma, né? Na sua visão, o problema não é tanto o espaço, então? O problema é também o espaço, porque quanto mais espaço, mais possibilidades a gente vai ter. Mas também o problema é de criar uma cultura e educação para que se utilize esses espaços mesmos e haja mais que as pessoas talvez procurem mais, busquem, né? mais, se interessem mais. E também talvez desinstitucionalizar esses espaços e colocar as coisas na rua também, essas produções na rua. Acho que isso é fundamental também. Criar novos espaços, o artista mesmo desenvolver novos espaços na rua, enfim. Uma coisa que... É o que já está se fazendo também, né, de certa forma. De aproximar mais, né, diminuir essa distância, tanto no caso do escritor com o leitor, quanto também dos espaços de arte com quem tem interesse em ter essa experiência, né? Nesse sentido, com relação a essa distância, digamos assim, no caso, como eu converso muito com escritores da área mais literária mesmo, eles falam dessa distância do autor com o leitor, né, e que a gente precisa trabalhar essa distância.
Na sua visão, no caso de exposições, tanto né, a sua área é mais fotografia, mas também temos outras áreas, você acha que essa distância também existe, Gui? Eu tenho uma experiência que é com o Cine Rossetti, que é um festival de cinema que acontece utilizando o espaço público, que o objetivo do festival é realmente aproximar e criar esse diálogo mesmo com a rua e com as pessoas, né? E tentar aproximar as pessoas da produção cultural. E você sente que esse tipo de projeto, por exemplo, que vai literalmente para a rua, atrai, estimula o público mais do que talvez estar numa galeria de arte, que né, talvez reforce essa distância? O que você vê de diferença? Eu acho que a questão não é o mais, é porque eu acho que é necessário também o espaço da galeria, mas eu acho que projetos e iniciativas que acontecem em espaços públicos, eles forçam um pouco as pessoas a despertarem, tanto para a utilização daquele espaço e tanto para a produção cultural que existe no local. E de certa forma unir com a galeria também, chamar para a galeria. Eu acho que serve como algo que desperte uma atenção. Eu acho que isso tem uma função bacana nesse sentido. Agora, quando a gente fala dessa distância e desse estímulo das pessoas de visitarem mais a galeria e tudo, você falou da questão de educação, não numa educação formal, mas de valorizar esse tipo, né, de manifestação cultural e tal, esse tipo de trabalho. E aí eu queria te fazer uma pergunta, e não espero resposta, talvez mais uma reflexão nossa de como fazer isso, né? Muitos entrevistados que passam aqui pelo programa falam da importância de se trabalhar isso nas escolas, por exemplo, né? Trabalhar a literatura, trabalhar a arte como uma forma de já inserir desde novo esse cenário, digamos assim. Vamos refletir juntos. Como é que você vê isso? O que fazer, se é que podemos fazer alguma coisa? Eu acho que a educação, começando pela educação, começando pelas escolas, alunos, professores, eu acho que é fazer, produzir e incentivar. Fomentar a produção também, né? Fomentar a produção. É assim que tem que ser. Eu acho que não tem muito mistério também. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que são pelas escolas, acho que pelos professores, pelos alunos e fomentar a produção artística. Não só a parte do público, né, Gui, mas também a parte da produção. Uhum. Ter uma produção maior, uma produção mais completa, de qualidade, né, que nós temos aqui. Acho que andam juntos também. O nosso programa está chegando ao fim e para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho como que está o documentário, porque o livro, né, um dos projetos é também você ter a parte visual dele, em documentário, no formato documentário. Como que está essa parte aí do projeto? Está em processo ainda de gravação e ainda deve sair esse ano, de 2017. Gui, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa, agradecer o nosso bate-papo e deixar as nossas portas abertas para que você volte com novidade, com novos livros. Estamos prontos para te receber, vamos dizer Obrigado. assim. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.